A paz de Deus, meus amados, tudo bem com vocês? Eu espero de coração que sim. Meus amados, nós fizemos já uma série de vídeos aí de escala. Eu achei que em um único vídeo, ou 2 vídeos no máximo, eu conseguiria passar todas as escalas, mas por causa das explicações, que houve a necessidade, acabou aí passando de 3 vídeos só de escala. Mas é de bom aprendizado para vocês, vai ser de ótimo aprendizado, não vai ser de bom, vai ser de ótimo aprendizado, porque nós precisamos saber das escalas, tá bom? Nós vamos dar continuidade hoje no método, e na próxima aula eu pretendo terminar os hinos que faltam daquela listagem. E já nesses hinos que eu vou estar passando com vocês, eu vou estar passando também as listas dos hinos que nós precisamos. Nos hinos que eu vou passar para vocês agora também, eu vou estar fazendo o que com vocês? Antes de começar o hino, eu vou falar o número do hino, vou passar as escalas dos hinos, de segunda a oitava, de todas as escalas dos hinos que vai precisar. Então eu cheguei lá o hino 437, só um exemplo, o hino 437. Qual que vai ser a escala dele? Eu vou colocar a escala antes, vocês toquem a escala e depois faz o hino, tá bom? Vou dar continuidade então no nosso método Lauré, Nicolas Lauré, tá? Mais conhecido como Laurex, ok? Então nós vamos fazer a lição hoje, lição de número 8, ligadas, colcheias ligadas. Um conselho para estudar essa lição: antes de você fazer ela ligada, você primeiro estudar ela desligada. Eu acho que eu já passei esses exemplos para vocês, e primeiro tocar, acho que eu já passei esses exemplos para vocês, primeiro tocar a desligada, depois ligá-la e tocar, né? Então desligada, primeiro eu vou tocar a desligada, a 8, então eu vou estudar ela, primeiro eu vou estudar ela aqui, ó. Então eu estudei ela dessa maneira, desligada. Aí eu vou fazer o correto. Qual que é o correto? Então, estudei ela desligada, estudei ela ligada. Aí depois o que eu tenho que fazer? Como eu falei para vocês, não podemos esquecer do metrônomo. Aí eu sempre uso 4x4, sempre uso a batida de 60 batidas por minuto. Aí eu começo com ele. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não posso esquecer de usar sempre o metrônomo, porque o metrônomo é o que vai nos nortear, vai nos dar a velocidade que realmente precisa estudar. Então, estudei desligada, estudei ligada, agora eu vou estudar lá com o metrônomo, porque daí fica mais fácil, daí eu me preocupo com o metrônomo e a velocidade que tem que dar. Então, cada batida dessa tem que ser 2 notas. 2, 3, 4, do, mi, sol, mi, ré, fá, lá, fá, mi. Então tem que bater. Você fez ela, fez a linguagem rítmica dela. Eu sempre peço, faça a linguagem rítmica, faça o solfejo, estude ela. Por quê? Para você fazer com que a lição entre na sua cabeça. Porque na hora de eu tocar a lição, acontece muito quando eu estou, como eu sou instrutor, acontece muito de, às vezes, a pessoa deixar para estudar a lição a hora que está passando a lição. Aí vai começar lá a lição, lá começa. Aí fica difícil. Por que fica difícil? Que eu tenho que chegar na hora de tocar, é tocar. Então quando eu for tocar a lição, é tocar a lição. Cheguei lá, o que eu vou fazer? Vou tocar a lição. Como que é tocar a lição? Então eu vou tocar, não vou estudar ela. Então na hora de tocar a lição, acontece muito. Chega lá para os alunos, e aí, estudou? Estudei. Então vamos tocar ela? Vamos. Eu, por exemplo, às vezes eu falo para o aluno, ó, eu quero que você faça nesse andamento. 1, 2, 3, 4. Às vezes eu falo para ele, eu quero nesse andamento. Beleza? Beleza. Aí eu vou lá e começo para ele. Então eu vou iniciar a contagem, você entra no meu primeiro tempo, tá ok? Então eu dou meus 4 tempos primeiro. 1, 2, 3, 4. Quando eu vou iniciar a primeira contagem, ele já tem que entrar da maneira que eu pedi. Ou às vezes eu espero ele iniciar e eu vou no ritmo dele, tá? Porque nós somos instrutores ou professores da música, nós sabemos quando o aluno estudou ou não estudou. Então chega lá, estudou a lição? Estudei, vamos lá então. Aí vai chegar lá, vai começar lá.
Ou quando não começa assim, já se atrapalhando no primeiro início, eu começo lá. Estudou a lição dessa maneira? Não. Então quando eu vou tocar ela, eu vou ter que tocar. Eu comecei lá. E tem que começar nesse andamento e ir até o fim. Não sei se é esse andamento, não sei se eu corri ou se eu fui devagar, porque eu iniciei ela dessa maneira. Então, com o metrônomo, não sei se eu vou estar lento ou rápido, tá bom? Então, é por isso que usamos o metrônomo. Não esquecendo de sempre 60 batidas por minuto. Eu falo assim, eu vou fazer o máximo possível para não falar, só que é o seguinte, eu preciso falar, porque nós estamos nos preparando. Então, até agora, eu falei o que precisava, vou continuar falando, porque nós precisamos. O violino, a beleza está depois de conseguir um som melhor. E como que eu consigo som melhor? Se dedicando, estudando, pegando no mínimo 15 minutos por dia. Peguei meu violino hoje, o que eu vou fazer? Eu não estou tendo tempo, não está tendo? Faz lá então a escala de dó. Pronto, já peguei o violino e fiz escala de dó. Aconselho vocês a fazer a escala de lá. Mas beleza, não consigo fazer a escala de lá. Tem as escalas. Eu vou criar um grupo só para passar algumas coisas que não vai estar nesse método nosso. Porque eu vou estar passando esse método, eu vou estar passando escala oitavada, que vai ter um outro método. Então, eu vou estar passando, e nesse grupo que eu vou criar, eu vou deixar o QR Code, depois eu vou fazer um teste, vou deixar o QR Code, para entrar nesse grupo. Ali tem alguma dúvida? Pode até perguntar lá, assim que possível eu respondo. A pessoa que estiver tocando, irmão, eu toquei essa lição aqui, dá uma olhada como foi. Manda um vídeo para mim que eu dou uma olhada, falo. Se tiver posição errada, eu falo, olha, a posição, melhora a pegada do arco. Eu falo também. Eu não vou deixar, não vou falar que vou responder já de imediato, mas assim que possível eu respondo. Então eu vou, não sei se vai ser nesse vídeo aqui, eu vou já deixar esse QR Code, mas se eu deixar o QR Code, vocês entram no QR Code, tá bom? Eu vou criar o grupo e vou deixar. Se não for nesse vídeo, no próximo eu já deixo o QR Code para vocês entrarem. Lá eu vou colocar para vocês aquelas escalas que eu fiz nos vídeos anteriores, porque já teve algumas pessoas que me pediram, porque não tinha. Eu passei para eles, eu vou deixar no vídeo, quando eu criar o grupo, eu vou passar direto no grupo lá. Então, conforme a pessoa vai entrando, eu vou deixar e já coloco tudo de uma vez. Então, se entra lá 1, 2, 3 e eu não mandei ainda essas partituras, me pede que eu mando. E tudo que eu mandar, vocês imprimam, que vai ser bom para vocês, tá bom? Lá vocês vão gostar. Não vou ficar usando o grupo para ficar conversando muito, não é para isso, mas só para quando aparecer uma coisa diferente, eu posto para vocês aí, tá? Então, vamos estudar bonitinho, corretinho, como tem que ser estudado, depois vamos fazer usar o metrônomo. Então tem tudo isso, e no grupo do WhatsApp que eu vou criar, eu vou passar para vocês até o áudio, como que vai ser tocado, depois vocês vão tocar da maneira, tá bom? Não vou falar assim, vou fazer todas as pessoas, não. Por exemplo, vou lá colocar um hino para vocês. Antes de colocar o hino, eu vou colocar para vocês a dinâmica. Por que eu vou criar esse grupo? Porque nesse grupo que eu vou criar a partir de agora, é a hora que vai começar a cobrança da dinâmica do hino. Que o hino tem lá o piano meio forte, fortíssimo, que no inário não está escrito, mas lá nesse grupo, eu vou falar assim, esse hino aqui, vou mandar a partitura para vocês, da maneira que é para ser tocado, que no inário não tá, mas eu vou fazer a marcação no inário. O inário é seu, faça a marcação que você quiser. Eu tenho um inário que às vezes eu não vou com ele na igreja, mas tem um inário que às vezes eu vou com ele lá, que tá marcado o tempo forte, tempo fraco, onde que é para fazer piano, onde que é para fazer forte. No inário que eu levo, às vezes eu levo ele na igreja, que eu às vezes saio meio correndo aqui, pego o primeiro inário e vou com ele, entendeu? O inário que geralmente eu uso, eu não tenho marcação nenhuma, mas às vezes, como os dois são novos, eu pego e levo, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso método, eu começo a falar, às vezes eu não paro, mas isso aqui é para a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, voltando para o nosso método aqui, lição de número 8. Princípio, estudar desligado do centro à ponta. Por que desligado do centro à ponta? Vamos lá, então vou estudar essa lição. Número 8, desligada, pego no meio do arco e começo lá.
Então, pego ela, estudo ela dessa maneira. Aí depois eu faço a ligada. E lógico, não podemos esquecer do metrônomo e contar o tempo certinho. Então, o que vai contar para nós o tempo vai ser o metrônomo. Liguei o metrônomo, sinto o metrônomo, depois eu entro com o andamento dele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa foi a lição de número 8, tá? Então, eu me preocupando com a batida, só e esquecendo a lição, porque eu já estudei ela e decorei, fica fácil, tá bom? Aí agora nós vamos para a lição de número 9. É o mesmo esquema. Estudo ela desligada, depois eu estudo ela ligada. E elas... Agora, o que vai acontecer com ela aqui? Olha só. É a mesma lição anterior, só que qual que é a diferença? E perceberam a diferença? Porque agora o que acontece? Eu vou ter duas colcheias ligadas, duas colcheias desligadas. É a mesma lição que eu toquei a anterior. Só vai mudar essa, vamos dizer, essa pegadinha só. Que agora eu vou fazer duas colcheias ligadas, duas colcheias desligadas. Vamos lá então ela? Se eu não tomar cuidado nesta lição, a hora que começa a batida do meu metrônomo, se eu não tomar cuidado, a minha tendência é correr. Principalmente a hora que eu começo a fazer as notas desligadas, colcheia desligada. Então temos que tomar cuidado com isso, tá bom? Vamos lá? 2, 3, 4. Beleza? Então essa foi a lição 9. A lição de número 10, a mesma coisa. A princípio eu estudo ela desligada. Sempre que eu vou estudar colcheia desligada, que ela começa do talão, eu sempre começo ela do meio do arco para a ponta. Então eu nunca vou começar o meu estudo de colcheia quando é 4x4, 3x4, que ela começa no início, já no primeiro tempo. Eu nunca vou pegar ela aqui, ó. Tá? Pega ela do meio do arco para a ponta. Então vai ficar lá. Tá bom? Então sempre faça assim. Estuda ela dessa maneira. Estuda ela dessa maneira. Depois eu faço ela ligada com o meu metrônomo, ok? Não esqueça que essa lição ela é em Dó maior. Então o meu Fá natural na corda Mi é colado na pestana e meu Fá na corda Ré é colado no meu primeiro dedo, tá bom? E o meu Dó é colado no primeiro dedo também, ok? Não se esqueça disso, ok? Vamos começar lá então? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
Lição de número 10 feita. A lição de número 11, ela é idêntica. A lição de número 11, ela é idêntica a 10. A única diferença é a mesma coisa da lição 8 para a lição 9. 2 colcheias ligadas, 2 colcheias desligadas, tá? Então, vamos lá, a lição de número 11. 1, 2, 3, 4. Detalhe, quando você estiver tocando e o metrônomo, você perceber que você adiantou e você tentar atrasar muito, tem que iniciar ela pelo menos daquele pentagrama ou do início, né? Porque às vezes você atrasa e quer adiantar. Aí não dá. Se você estiver no meio de uma orquestra e você estiver atrasado, você tem que dar uma parada ou ir para a próxima nota. Então, quando você estiver usando o metrônomo, então às vezes está usando o metrônomo lá, você se atrasa e você quer adiantar. Aí fica fora também, né, meu amado? Vamos tocar no andamento. Por isso que nós falamos, estude antes de ligar o metrônomo. 2, 3, 4. Tive um probleminha aqui na hora da gravação, probleminha sério, tive que trocar de violino, tá? Serve de aprendizado também, não só para mim, como para vocês que estão vendo o vídeo. Se você estiver tocando e a estante for cair, proteja seu violino, não vai tentar proteger a estante, tá bom? Deixa a estante cair ali, porque a estante é de ferro. O método que você está tocando é de papel, então o método não vai estragar numa queda, não vai quebrar. Pode acontecer de rasgar, mas rasgou, você vai ali, coloca um durex, resolve, né? Infelizmente aconteceu, então fica de aprendizado para mim e já peguem de aprendizado para vocês também, tá bom? Então vamos lá, a lição número 11 da continuidade, tá? Ela é igual ao número 10, a única coisa que muda é a colcheia ligada e a desligada, tá bom? Vamos lá então. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, essa foi a lição de número 11. Dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos ter aqui, novamente, a escala de Dó, de Sol, nós vamos ter de novo a escala de Dó, de Sol e a de Ré. Porém, ela faz parte do nosso aprendizado, que está na sequência, ok? Aquela lista de escala que eu passei para vocês é o quê? Para ajudar você a estudar e para poder tocar os hinos. Então, aquela escala que eu passei, e provavelmente irei passar para vocês pelo grupo de WhatsApp, aquela escala é a escala de estudo diário. Esse aqui faz parte do nosso método. Então, como que vai ser tocada essa lição? Uma linha, segunda linha, primeira linha, segunda linha, que é a que ele pede aqui. Na primeira linha eu vou pedir lá uma mínima, vai iniciar com mínima, depois vai para semínimas. E ela só vai ter mínima, então vai iniciar com mínima e depois semínima. Depois na outra, ela vai ser mínima com colcheias e, detalhe, ligadas. Tá bom? Então temos que estudar ela, dando continuidade no nosso estudo do nosso método. Não é porque eu já passei uma lista de escala que agora está pedindo escala que eu não vou fazer. Eu tenho que dar continuidade da minha escala, do meu método. Aquelas listas de escala que eu passei para vocês, o que acontece? Praticamente nesse método não vai ter com aquele nível de aprendizado que tem lá. Por quê? Porque lá eu tenho específicas. E vai ser específica para quê? Para ajudar no toque dos hinos. Tá bom? Então vamos lá.
60 batidas por minuto, escala de Dó maior, acompanhando o nosso método. 2, 3, 4. Essa foi a escala de Dó. Agora eu vou fazer a escala de Sol maior. 2, 3, 4. Escala de Sol maior. Agora vamos fazer a escala de Ré maior. Ok? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ok, então essa foi a escala de Ré maior. Essa foi a nossa última aula de hoje, tá bom? Como eu falei que ia ser um vídeo de método e outro vídeo hino, antes de começar o hino, antes de fazer o meu próximo vídeo de hino, eu vou fazer na próxima aula, agora que vai ser o nosso próximo vídeo, eu vou fazer então, a próxima aula, eu vou fazer ainda um vídeo para o nosso estudo, que vai ser a flexibilidade, que nós vamos fazer um preparo para tocar uma lição. Depois eu vou tocar fazer o preparo, a lição, e depois vou fazer a escala de Lá sustenido maior, que são 3 sustenidos, né? E depois, no outro vídeo, aí sim eu vou terminar aquela lista de hino e fazer uma nova listagem para vocês, tá bom? Então não perca o nosso próximo vídeo, porque nós temos que adiantar também o máximo possível. Porque o que acontece, como eu estou falando para vocês, e depois eu vou chegar lá na página mínima que nós precisamos estar, então o que acontece? Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos, para começar a tocar no culto do jovem, o mínimo nosso, no método que nós estamos usando, ainda falta 4 páginas. 4 páginas não é muita coisa, porque praticamente essas 4 páginas é quase uma lição por página, tá? Mas eu já quero adiantar o máximo possível para depois nós dedicar aos 50 hinos, porque daí vamos se dedicar aos 50 hinos, terminar para se dedicar aos 50 hinos. Eu falei que só ia gravar os hinos que estavam faltando, mas eu vou fazer diferente. Eu vou, mesmo que já gravei os hinos, eu vou fazer novamente os hinos na nossa sequência. E daí eu vou pegar do 431 ao 480. Vou fazer dessa maneira, 431, e vou pegar sequencial. Tá? Não vou pegar esse aqui e aquele lá, não. Vou pegar sequencial do 431 ao 480, tá bom? Então, na nossa próxima aula, vou dar continuidade nesses estudos. Depois desses estudos, nós vamos fazer o seguinte. E termino aquela listagem de hino. E depois, no próximo
nós fazemos uma lição ou duas do método só, aí eu já entro numa nova listagem dos hinos de Jó, tá bom? Então a paz de Deus, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.